E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho mais a respeito do anticristo. Bom, mais precisamente a respeito da marca da besta. Eu bati firme aqui nos dois últimos vídeos a respeito da marca da besta. E eu agora quero mostrar para vocês um pouco do cunho histórico a respeito da marca da besta. Bom, muitas pessoas ficam assim vibradas, emocionadas ao terem um conhecimento que antes não tinham por causa do sistema ou por causa que realmente na igreja onde ela congrega não se ensina essas coisas. E nós já sabemos, até por institutos sérios americanos, que 90% dos membros sente falta de uma pregação escatológica nos púlpitos dos seus pastores. Quando essas pessoas chegam até o nosso canal, elas ficam vibradas com muitas revelações que elas recebem, mudam o seu modo de pensar, mudam o seu modo de interpretar a palavra. Isso é bacana, isso é legal porque demonstra que está fazendo efeito esse trabalho. Só que também tem um outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que se levantam homens sérios e pessoas cheias do Espírito Santo para poder falar da palavra, também levanta-se pessoas que têm um espírito de adivinhação, são pessoas esotéricas demais, fanáticas demais, chatas pra caramba, gente hereges. Então, ao mesmo tempo que você manda pessoas de boa índole que querem fazer a obra do Senhor com sinceridade, sem querer aparecer, apenas fazendo as coisas para Deus, sem sensacionalismo, também levantam-se pessoas com o intuito de querer aparecer, querer curtidas, querer likes, né? Então, muitas das vezes, nós ficamos falando mal, né, criticando aquilo que a gente chama de sistema e a gente cria o nosso próprio sistema. A gente passa a criar o nosso próprio sistema. E isto é perigoso, porque é igual o C.S. Lewis falou no... C.S. Lewis não, foi o Tolkien, disse naquele livro, O Hobbit, né, que o Hobbit, eles estão escapando dos orcs, aí ele vai dizer, né, fugimos da frigideira, mas caímos no fogo. Ou seja, é a mesma coisa, você consegue escapar do sistema, mas o sistema não sai de você, continua tendo aqueles mesmos caguetes e vícios que qualquer outra pessoa no sistema tem. Então, é perigoso. Só que como tem uma palavra diferenciada, só mudou a palavra, mas os vícios continuam os mesmos. O que eu quero dizer com essa introdução? Que nós precisamos tomar muito cuidado. Eu comecei a estudar escatologia desde aproximadamente 12 ou 13 anos de idade. Diz a minha mãe que quando eu era criança, por volta de 8 anos de idade, 9 por aí, no final do culto eu vivia fazendo perguntas difíceis para o pastor. Tá? Então, a minha experiência com essa área, ao mesmo tempo que ela me fez ter um grande amor pelo Apocalipse, ao mesmo tempo eu pude trazer um certo equilíbrio. Por quê? Porque eu vi as fases, pelo menos dessas 3 últimas décadas, de vários sensacionalistas. Eu vi essas fases acontecendo. Eu estava lá quando disseram que em 1998 seria a manifestação do anticristo. Sabe por quê? Se você pegar 666 e multiplicar por 3, vai dar 1998. Então, 1998 seria o ano da manifestação do anticristo. E nas bocas acadêmicas, isso estava sendo falado. No ano de 1666,
era o ano da manifestação do anticristo. 2000, o grande reset dos computadores. Busca aí no Google para você ver. Busca aí no Google. Eu me lembro, 0 hora de 1º de janeiro de 2000. De 1000 passarás, de 2000 não passarás. Até deturpam a frase escrita por Nostradamus. Até essa frase dele, o pessoal conseguiu deturpar. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte. Historicamente falando, lá na igreja, no período lá do 1º século, um pouquinho mais adiante, havia-se o medo, tá, de se pronunciar o nome das pessoas. O medo não. Isso já fazia parte, tá, da cultura da época, de se colocar números ao invés de nomes. Certo? Número ao invés de nomes. Se você pegar essa expressão 666, tá, você vai ver que ela se casa certinho com Nero. Por isso que você vê muitos preteristas achando que ele está se referindo propositadamente a Nero, sendo que essa epístola universal, né, de João, que é a de Apocalipse, foi escrito bem depois de Nero, foi escrito no final da década de 90, do ano 90, e Nero é de 60. Então, mais casa, os números casam, mas não está se referindo a Nero. E aí, você vai ver mais na frente outras pessoas usando essa numerologia, né, praticamente uma cabala gospel que estão fazendo, tá? Essa numerologia, para achar outros anticristos. Inclusive, já até gravei um vídeo sobre isso, né, sobre os anticristos, e eu expliquei que Irineu de Leão, ele vai falar o seguinte: gente, para com isso, vamos parar com isso, porque ninguém vai saber quem é o anticristo, ninguém vai saber. Né? Por que não vai saber? Porque ele só vai se manifestar no tempo determinado. E aí ele falava, pode ser Latenos, né? Pode ser outro lá, o nome que ele coloca. Se você pegar o número 666 e querer fazer um esticar aqui, encolher ali, esticar aqui, encolher ali, você vai achar o nome que você quiser. Você vai achar o nome que você quiser. Acabei de falar. Né? Achavam que seria em 1998 a manifestação dele. Só multiplicou por 3. Aí tem gente que, se você multiplicar esse número por 2, dá nisso. Algum número vai dar 666. É só você fazer a multiplicação com o número que lhe apraz. Gente, isso aí é cabala gospel. As duas palavras já são chatas de se falar. Mas isso daí é praticamente um espírito de adivinhação. É um espírito de adivinhação. Eu estou aqui com um artigo muito interessante, né? Vai falar aqui, que os cristãos primitivos achavam, né, que poderia ser Latenos, Teitã, né? Nero, porque se casa, mas aí não bate, né? Porque Nero vem antes do escrito de João. Aí outros acham que viria de Roma, porque a palavra itálica eclésia, né? Itálica eclésia, né? Dá um número ali 666. Então vem de Roma porque é 666. Né? Então você vê que este número ele já foi associado na época de Napoleão Bonaparte ao Napoleão Bonaparte. Achavam que ele era o anticristo. Outros já associavam a Joseph Smith na época de Joseph Smith. Né? Então, dependendo do matemático, essa pessoa que vai estudar a numerologia, fazer esse esoterismo escatológico, ela vai conseguir achar esse número em Hitler, vai conseguir achar até no Bill Gates, como já associar esse número ao dono aí da Microsoft. Tá? Então, você pode observar o seguinte, que essas especulações, muitas das vezes, em torno do número 666, são mais fanatismo religioso, para causar medo, pânico, sensacionalismo e chamar a atenção das pessoas.
Inclusive, esse último vídeo que eu fiz, né, ultrapassou os últimos 3 vídeos que eu falei, só porque eu usei a expressão marca da besta. Por eu ter falado marca da besta, por eu ter falado da besta, chamou a atenção da galera. O pessoal, caraca, está falando sobre a besta, vamos lá ver. Será que ele descobriu quem é? Não vai rolar isso aqui, né? Mas, por exemplo, você vai pegar os adventistas do sétimo dia, eles vão aplicar esse 666 ao Papa. Eles vão dizer que a marca da besta tem ligação, né, totalmente com o papado. É a interpretação que eles têm. Você vai pegar, né, aí vão dizer lá, né, Vicarius Filii Dei, Vicarius Filii Dei, 666. Eu posso fazer um jogo de números, Visa, por exemplo, Visa. Você pega a Visa e coloca lá em Romanos, 666. Simples assim, né? Agora, você quer ver outro jogo de números ou de letras, né? Não, Roma não tem a ver com a Bíblia Apocalipse. Você pega a Roma, coloca de trás para frente, fica amor. Né? Então, ali não é o império da besta, é o império do ágape. É só eu querer fazer esoterismo na Bíblia. É só eu querer fazer um pouquinho de numerologia, um pouquinho de cabala, que eu consigo achar o que eu quiser. O que eu quiser eu consigo achar. Tá? As testemunhas de Jeová, por exemplo, elas vão dizer que a besta tem a ver com a ONU. É a política, né? É a ONU. Né? E o 666 tem a ver com os estágios da organização politicamente implantada, né, mundialmente pela ONU, e a revelação que eles tiveram. Só que essa interpretação já chegou a alterar. Por quê? Porque a própria instituição Torre de Vigia quis se associar à ONU. Um movimento do nome sagrado, né, que não pode falar Jesus, tem que falar Yahshua, eles dizem que Jesus é o 666. Né? Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Jesus Cristo, Filii Dei, 666, em latim. E aí? Né? 666. Tá? Achamos até a marca da besta no nome de Jesus, mas aí você tem que colocar, não é Jesus, você vai ter que colocar um monte de frases antes que você deseja, né? Para que essas frases, elas se encaixam numericamente na apostasia que você quer colocar. Então, se de repente Jesus Cristo, Filho de Deus, não desse certo, fosse só Jesus, Filho de Deus, aí ele ia tirar o Cristo e colocar, tá vendo? Jesus, Filho de Deus. Né? Então, as somas e os nomes, né, os números, eles são de acordo com o pensamento daquele que está querendo associar. Se aquela letrinha não der certo, ele vai substituir por uma outra palavra ou uma outra letra que pelo menos se encaixe. E aí a frase que vai antes ou depois vai depender do encaixe que vai dar 666. Ou seja, isso aí é uma jogada diabólica, gente. Diabólica. Não é mais fácil aguardar, não é mais fácil esperar, né, vir um anticristo, que é o que a gente precisa aguardar. É igual Jesus. Segundo a patrística, por exemplo, Justino Mártir, ele vai dizer que não se pode saber o nome da pessoa antes de que ele surja. Não se sabe o nome da pessoa antes que ele venha surgir. Né? Você vê as profecias dadas a ele, mas você não vê nome dado a ele. Você não vê. E aí ele vai falar, né, a respeito de Jesus, que não se fala o nome daquele que ainda não veio. O nome só se sabe depois da aparição dele. E a mesma coisa é o anticristo. Por isso que não se fala o nome dele. Não se fala. Para a gente saber qual é o nome, tem que primeiro esperar ele se manifestar. Aí você vê um monte de gente. Agora é o Bin Laden. O Bin Laden. Não, agora é o Macron. Não. Agora é Erdogan. Né? Aí vai todo mundo lá. Aí vai todo mundo seguindo a galera. Né? Gente, vamos usar o raciocínio. Você é uma pessoa inteligente, né? É uma pessoa que medita. E eu, como eu te falei, eu já vi as diversas fases, inclusive em 2012, disseram que tinha um calendário maia, que o mundo ia acabar, você deve se lembrar disso, fizeram até um filme. Tudo que envolve Apocalipse
é uma questão que chama a atenção das pessoas. E eu não sou uma pessoa contra o estudo do Apocalipse. Eu sou contra a esse espírito de adivinhação. Eu sou contra uma coisa que a Bíblia está falando expressamente, que não é para ficar buscando algo que não está revelado e que vai ser a própria sabedoria de Deus naquele tempo que vai fazer com que o Espírito de Deus saiba quem são, quem é o anticristo. É a sabedoria divina daquele momento. Mas só que a gente vê muito sensacionalista querendo achar o nome do anticristo até no nome de João da Silva. Né? Se eu quiser achar o nome do anticristo João da Silva, você sabia que tem uma religião lá no Rio que é racionalismo cristão. Essa religião, ela associou o seu profeta, que é o Emanuel, a um cometa que caiu na época em que ele nasceu, dizendo que aquele cometa era a estrela de Belém. E aí, ele se acha o Jesus. Por quê? Porque foi associado o nome a um evento que não tinha nada a ver, tudo coisa de gente fanática. Então, quem quiser associar alguma coisa fanaticamente, ela vai associar. E pena daquelas pessoas que ficam ali vibradas, que ficam ali assustadas, que perde o sono, às vezes se mata, né? Porque existe um crédito para aquele que elas ouvem. É só você ver nas diversas seitas que tem aí. Quantos seguidores o Henrique Cristo tem? Quantos seguidores o Henrique Cristo tem? São pessoas cegas que veem ele como um grande líder e obedecem tudo que ele fala. Quantas pessoas o Jim Jones matou na década de 80? Nossa, todo mundo que vai tomar esse veneno, vamos todo mundo estar no lar celestial. Né? E aí, quantas pessoas morreram? Acreditando na palavra dele. Quantas pessoas morrem nos Estados Unidos por seitas que obedecem o seu líder cegamente? Então, é o que eu estou te falando, a pessoa sai do sistema e entra num outro sistema. Por quê? Porque fica obedecendo cegamente, fica confusa, né, a pessoas que querem induzir a outras a serem os seus discípulos virtuais. O que é pior, porque pelo menos os camaradas eram discípulos pessoais. Hoje eles são discípulos virtuais. Então, não é difícil você conseguir arrancar, pegar o coração daquela pessoa. Não é difícil. E segurar ela a ponto de que tudo que você fale, essa pessoa vai aceitar. Né? Jesus Cristo é o ser criado. Jesus Cristo é o ser criado. Jesus Cristo é o ser criado. Não, gente, é uma revelação quente aqui, né? Desculpa. Jesus, é porque eu estou na revelação progressiva. Né? Eu sou um homem que eu me arrependo das coisas que eu falo, e agora Jesus não é mais ser criado, Jesus é um ser eterno. Tá? Então tá bom, que legal, como é que ele é humilde, agora Jesus é um ser eterno. Ô, gente, desculpa, é uma revelação muito grande, que assim, meu Deus, que revelação, tá vindo, o download da revelação. Não, Jesus agora é um ser de segunda categoria, é um segundo Deus. Não, caramba, agora é segundo Deus. Esse cara é muito bom de Bíblia, né? Então, quer dizer, a pessoa não tem senso crítico. Tudo que o outro fala, a pessoa vai lá e vai acatando, né? Por mais estranha o herético que a pessoa seja. Você só vê os seguidores de um camarada que tem aí, né? É o tempo todo xingando, é o tempo todo falando mal, né? Aquele que não se pode pronunciar o nome de Jesus, que é uma grande aberração, né? Então, você vê os seguidores desse camarada, né? São pessoas altamente fanáticas. Eu tenho certeza que se ele falar assim, gente, vamos para o monte, vamos todo mundo nos matar, vai ter gente que vai se matar ali. Você acha que não duvido disso? Não duvido disso, não. Por quê? Existe fanatismo. A gente tem que tomar cuidado com esses fanatismos, gente. Porque os falsos profetas vão surgir junto com os verdadeiros profetas. Não se engane, Jesus falou isso. Vão surgir aqui fora e vão surgir dentro da internet também. Então, a gente precisa estar atento, precisa estar com a nossa mente aguçada. Não vamos nos desesperar. Não vamos ficar tenebrosos, nem ansiosos, nem ficar procurando coisas aonde não tem, porque isso não é sadio, isso não é legal, isso daí não é bom para o cristão, isso não é bom para o cristão. A Bíblia já deixou toda a diretriz ali, tem os sinais, tem um grande avivamento, tem a união dos 10 reinos,
Desta união dos 10 reinos é que vai se levantar o anticristo na metade da semana. Aí que vai começar a imposição. Aí é que vai começar a perseguição. Então, as pessoas estão antecipando as coisas. Vamos parar com isso, vamos nos libertar disso, gente. Vamos nos libertar, né? Desse fanatismo que a gente muitas vezes temos. Um cristão ele tem um sério problema de ficar seguindo o homem. É impressionante. Impressionante como a igreja ela tem esse negócio de ficar seguindo o homem. Não, eu sou arminiano. Não, eu sou calvinista. Não, eu sou da igreja do fulano de tal. Ele, o que ele fala é lei. Não, eu sigo o Beltrano daquele canal e o que ele falar não importa, ele é um homem de Deus. Para de ficar seguindo o homem. Para de ficar seguindo o homem. Para de ficar colocando o homem num pedestal. Segue a Cristo, segue a palavra. Tenha o seu próprio o raciocínio. Faça como os crentes de Beré, que Paulo elogia, né, que examinam as escrituras o tempo inteiro. Né? E que, inclusive, coloca à prova o que o próprio apóstolo Paulo falava. Isso é louvável. Isso é louvável. Né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra, preparando uma palestra para os universitários sobre criação e evolução lá na Universidade do Rio, e eu usei essa palavra de Paulo, né? Onde Paulo elogia os cristãos de Bereia, e eu falei que nós deveríamos ser, aí eu puxando para a academia, né, que nós deveríamos ser como Descartes, que questionava as coisas. Né? Devemos de ser questionadores muitas das vezes. Isto é importante. Por quê? Porque isso demonstra que você não está alienado. Que você não está alienado. Contudo, os seus questionamentos não podem também fechar a porta para a fé, né? E para acreditar nas escrituras. Porque se você questionar tanto, mais tanto, mais tanto, você vai deixar de ser um homem de fé e vai ser um homem gnóstico. Né? Então, até o questionamento ele tem que ser equilibrado. O seu questionamento ele termina quando você encontra a resposta na palavra. Encontrou a resposta na palavra, não tem mais o que questionar. Tá? Aí você deposita toda a sua fé naquilo dali. Amém? Então, isso daí, gente, né? Fique com essa palavra em nome de Jesus.